Luffy pre-timeskip, quando a borracha era suficiente. Antes dos Gears, antes do Haki, antes de despertar uma fruta mítica, Luffy já era perigoso. E isso é importante lembrar, porque durante a primeira metade de One Piece, Luffy luta praticamente em forma base, sem transformações complexas, sem mudar de forma, sem multiplicar atributos através de fases espetaculares. Tudo que ele tem é um corpo de borracha e uma criatividade absurda. Esse Luffy Prey Timeskip funciona porque transforma uma fruta aparentemente ridícula em algo imprevisível. Enquanto outros personagens dependem de armas técnicas refinadas ou poderes visualmente impressionantes, Luffy vence as lutas improvisando. Usa sua elasticidade para redirecionar trajetórias. Converte kicks em velocidade. Usa prédios como molas. Se impulsiona com as pernas. Torce o corpo para absorver dano. E mistura tudo isso com uma resistência física quase sobre-humana. Mas o mais interessante não é a fruta. É a mentalidade. Luffy luta como alguém que jamais aceita as regras normais do combate. Se um rival é mais forte, ele procura um ângulo inusitado. Se um inimigo parece invencível, tenta algo idiota. E muitas vezes funciona, exatamente porque ninguém espera que alguém lute assim. Isso fica claríssimo em sagas como Arlong Park, Alabasta e Skypiea. Contra Crocodile descobre como acertar um homem de areia usando água e sangue. Contra Enel, aproveita que a borracha é imune à eletricidade. E contra inimigos fisicamente superiores, compensa a diferença com pura agressividade e resistência. Esse Luffy ainda não domina técnicas avançadas, ainda não entende de verdade o potencial completo da sua fruta. Ainda não transformou o corpo numa máquina de combate como vai fazer mais adiante. Mas ele já tem o essencial: imaginação, instinto e uma capacidade doentia de continuar se levantando. Por isso o Luffy pré-timeskip ainda é tão importante dentro da sua evolução, porque os Gears não aparecem do nada, nascem daqui. De um garoto que passou meia série se perguntando: até onde eu consigo empurrar esse corpo? 2. Afro Luffy. A piada que a série levou longe demais. Depois de Skypiea, vem um dos momentos mais estranhos, mais cômicos e mais perigosamente mal interpretados da evolução do Luffy. Afro Luffy. Durante o Davy Backfight contra Foxy, Luffy acaba usando uma peruca afro antes de entrar no combate final. O Sop, agindo quase como seu treinador de esquina, vende aquilo como se fosse um potenciador lendário. O afro desperta a fera. O afro transforma Luffy num boxeador com aura de campeão. E o fato é que, dentro do tom absurdo desse arco, funciona. Luffy entra com uma presença diferente. Não porque a peruca tenha algum poder real. Funciona porque Luffy acredita nisso. E quando Luffy acredita numa bobagem, a bobagem começa a ter consequências físicas. Mas precisamos cortar pela raiz uma confusão. Afro Luffy não é uma transformação de poder no sentido estrito. O que acontece é One Piece nos lembrando de algo que às vezes esquecemos. Essa série pode estar falando sobre liberdade, escravidão, governos corruptos, deuses falsos e traumas geracionais. E 5 minutos depois, te convencer de que uma peruca afro é uma vantagem competitiva. Afro Luffy existe na história, mas não como uma fase de poder comparável aos Gears 3, Gear Second. Quando Luffy transforma o sangue num motor, agora sim começa a verdadeira evolução técnica. Enies Lobby marca um antes e um depois para Luffy. Até aquele momento, seu poder era baseado principalmente em criatividade física, esticar, torcer, se impulsionar, quicar, usar a borracha de formas cada vez mais engenhosas. Mas o assalto ao governo mundial exige outra coisa. Os inimigos já não são simples piratas excêntricos. São agentes treinados, assassinos da CP9. Gente que levou o corpo humano a um nível técnico monstruoso através do Rokushiki. E aí, Luffy entende que sua forma normal não basta.
Não dá para continuar lutando como antes. Precisa de velocidade. Precisa de potência. Precisa de um corpo que responda mais rápido do que o do rival. Então ele cria o Gear Second. Luffy usa seu corpo de borracha para bombear o sangue numa velocidade brutal. Seu sistema circulatório, que numa pessoa normal colapsaria, aguenta porque seus órgãos, vasos e tecidos têm propriedades elásticas. Em termos simples, Luffy transforma o corpo numa máquina de pressão. O sangue circula mais rápido, o oxigênio chega antes. Os músculos respondem com mais violência. A velocidade sobe. A mobilidade dispara. Os socos ganham uma explosividade que os inimigos não esperavam. Por isso, o Gear Second causa tanto impacto na sua estreia. Não é só que Luffy bate mais forte, é que, pela primeira vez, ele parece ter entendido a própria fruta por dentro. Está manipulando sua própria fisiologia. A estética acompanha perfeitamente. Vapor saindo do corpo, postura mais baixa, respiração intensa, movimentos quase instantâneos. Luffy para de parecer um garoto elástico e começa a parecer um motor superaquecido. Mas o preço é claro. Nas primeiras aparições, o Gear Second castiga seu corpo. Aumentar o fluxo sanguíneo a esse nível não é de graça. É uma aposta. Luffy sacrifica estabilidade por velocidade, durabilidade a longo prazo por impacto imediato. E isso define muitas das suas transformações posteriores. 4. Gear Third. O gigante escondido nos ossos. Se o Gear Second é velocidade, o Gear Third é força bruta. E a diferença importa. O Gear Second transforma Luffy num lutador mais rápido, mais explosivo, mais difícil de acompanhar. O Gear Third o transforma num martelo. O mecanismo é tão absurdo quanto genial. Luffy morde o próprio polegar, sopra ar dentro dos ossos e infla uma parte do corpo até proporções gigantescas. De repente, o garoto de borracha pode soltar golpes na escala de um gigante. Não porque tenha ganhado massa real em termos normais, mas porque sua estrutura óssea inflada permite transformar um membro numa ferramenta de destruição monumental. Quase infantil no conceito, mas devastador no resultado. Porque essa é a essência do Luffy. Suas melhores ideias parecem bobagem até atravessarem uma parede. Mas, de novo, há um custo. Na versão inicial, depois de usar o Gear Third, Luffy encolhe. Fica reduzido a uma versão minúscula de si mesmo por um tempo. Luffy pode acessar uma força gigantesca, sim, mas se errar, fica completamente exposto. Enies Lobby funciona tão bem porque o Gear Second e o Gear Third não são simples melhorias acumulativas. São respostas específicas para problemas específicos. 5. Nightmare Luffy. 10 minutos de monstro. Essa sim é uma forma excepcional. Temporária, sim. Situacional, também. Mas real dentro do cânone. As vítimas de Moria inserem 100 sombras no Luffy. Uma pessoa normal mal conseguiria suportar 2 ou 3. Luffy suporta 100 porque sua força de vontade é absurda. Porque mesmo antes de dominar conscientemente certos conceitos, a série já estava nos dizendo que o espírito dele não funciona como o de uma pessoa normal. O resultado é imediato. Luffy cresce. Sua pele ganha um tom azulado. Sua voz e sua atitude se tornam mais severas. Sua presença muda. O Nightmare Luffy tem força suficiente para enfrentar Ors, deter um de seus ataques com uma única mão e golpear com uma superioridade física que, por alguns minutos, parece quebrar completamente a escala do arco. E ainda tem um detalhe fascinante. Ao absorver as sombras de outras pessoas, Luffy também pode herdar habilidades associadas a elas. Por isso a gente o vê usando uma espada, com uma competência que normalmente ele não teria. Não é que Luffy tenha se tornado espadachim do nada. O prazo é curto, uns 10 minutos. 6. Gear. Fourth. O corpo como arma total. Depois do salto temporal, Luffy já não é o mesmo. A guerra em Marineford quebrou um pedaço da sua inocência. A morte do Ace deixou claro que a força de vontade sozinha não basta. Querer salvar alguém não significa ser capaz de salvar. E essa verdade obriga Luffy a treinar. Ele precisa de haki. É aí que nasce o Gear Fourth. A base do Gear Fourth é clara. Luffy infla a musculatura e recobre o corpo com Busoshoku Haki. Não é só borracha. Não é só força. Não é só haki. É a combinação de tudo.
6.1 Boundman. O impacto feito forma. A primeira variante importante é o Boundman, e sua estreia contra Doflamingo é uma declaração brutal. Luffy aparece maior, mais largo, recoberto de haki, quicando constantemente no chão. Doflamingo, que até aquele momento havia mantido uma presença de controle absoluto, começa a receber ataques que não são apenas mais fortes, mas mais difíceis de ler. O Boundman não busca elegância, busca esmagar. Cada golpe parece sair de uma catapulta. Cada deslocamento tem a violência de algo que foi comprimido tempo demais e finalmente se liberta. É Luffy levando sua lógica de borracha a um ponto extremo. Se meu corpo quica, então vou transformar o kick num sistema de combate. 6.2 Tankman. A defesa que devora o golpe. Depois vem o Tankman, uma variante muito mais rara, mostrada em sua versão de estômago cheio, e aqui a ideia muda. O Boundman é ofensiva explosiva. O Tankman é absorção, defesa extrema. Um corpo tão inflado, tão massivo e tão elástico que o ataque inimigo não o atravessa. Fica preso, comprimido, devolvido. É menos versátil que o Boundman e muito mais situacional, mas é exatamente por isso que é interessante. Prova que o Gear 4 não é uma única transformação fechada. É uma família de formas. Luffy adapta a matriz base músculo inflado, mais haki, mais borracha de acordo com o problema que tem à frente. Se precisa de impacto, Boundman. Se precisa absorver e devolver, Tankman. E se precisa de velocidade extrema, chega o Snake Man. 6.3 Snake Man. A velocidade que morde de todos os ângulos. O Snake Man aparece contra Katakuri, e isso já diz muito. Katakuri não é um rival que se supera apenas batendo mais forte. Sua leitura de combate é monstruosa. O hack de observação dele permite antecipar o futuro próximo. O Boundman não é suficiente. Precisa de outra coisa. E o Snakeman responde a essa necessidade. Essa variante é mais esguia, mais veloz, menos pesada. Seus ataques não só viajam rápido, eles aceleram e mudam de direção. Os socos podem se dobrar no ar, perseguir o rival, atacar por ângulos imprevisíveis. É uma forma criada para quebrar a leitura, para impedir que mesmo alguém como Katakuri consiga resolver completamente o padrão. O Snake Man é Luffy entendendo que contra certos inimigos não basta ter mais potência. Contra Katakuri, Luffy transforma os socos em cobras para atacar. A evolução é linda. Mas o Gear 4 também tem uma conta duríssima. Depois de usar Lo no limite, Luffy pode ficar sem haki por uns 10 minutos. E no novo mundo, 10 minutos indefeso não é descanso. É sentença de morte. De novo, Luffy não obtém poder de graça. Cada vez que sobe um degrau, deixa algo no corpo. A pergunta é: quanto tempo consegue continuar pagando? E a resposta chega em um ano, quando o corpo para de ser só borracha e se torna mito. 7. Gear 5. A liberdade como forma de combate. Durante anos achamos que entendíamos a fruta do Luffy. Gomu Gomu no Mi, um corpo de borracha. Criativa? Sim. Mas aparentemente absurda diante de frutas muito mais destrutivas, mais elementais, mais elegantes. Luffy não tinha fogo infinito. Não tinha magma. Não tinha gelo. Tinha borracha. Uma fruta ridícula nas mãos de um garoto ridículo. E durante boa parte da obra, essa era a beleza do personagem. Luffy não era poderoso porque sua fruta fosse impressionante. Era poderoso porque ele espremia uma fruta boba até transformá-la numa ameaça. Mas o ano recontextualiza tudo. A fruta que o mundo conhecia como Gomu Gomu no Mi revela seu verdadeiro nome. Hito Hito no Mi, modelo Nika, uma Zoan mítica, o deus do sol, o guerreiro da libertação. E então, o Gear 5 aparece.
Luffy desperta. Seu cabelo e sua roupa ficam brancos. Seu corpo ganha uma liberdade física absurda. Seu coração bate no ritmo dos tambores da libertação. O Gear Fifth não é só mais forte. É uma mudança de linguagem. Até aquele momento, Luffy lutava dentro das regras físicas do mundo, mesmo que as esticasse muito. Com o Gear Fifth, ele começa a dobrar essas regras como se o mundo também fosse de borracha. Pode elastificar o ambiente, pode deformar objetos, pode alterar superfícies, pode transformar o combate numa sequência caricata onde os impactos, os gestos e as reações parecem saídos de uma animação clássica. Kaido é uma criatura brutal, majestosa, destrutiva. E diante dele, Luffy ri, pula, quica, agarra raios, deforma o chão, transforma o campo de batalha num parquinho impossível. Mas cuidado, ser cômico não significa ser inofensivo. Esse é o erro que muita gente comete ao ler o Gear Fifth. Confundem o absurdo com o fraco. O Gear Fifth é assustador exatamente porque libera Luffy de muitas das restrições físicas que antes o continham. Sua imaginação se torna uma ferramenta de combate direta. E num personagem como Luffy, isso é perigosíssimo, porque Luffy sempre lutou imaginando soluções. O Gear Fifth dá ao corpo a liberdade suficiente para obedecer essa imaginação. É o fechamento perfeito da sua evolução. A evolução de um corpo que se recusa a obedecer. Se olharmos para toda a evolução do Luffy, há uma ideia que se repete constantemente. Cada nova forma nasce de uma reinterpretação do seu corpo. O Gear Second transforma o sangue num motor. O Gear Third transforma os ossos em armas gigantes. O Gear Fourth transforma a elasticidade numa máquina de guerra. E o Gear Fifth leva essa lógica ao extremo, onde a imaginação começa a dobrar as regras do mundo. Mas o mais importante é que Luffy nunca deixa de parecer o Luffy. Mesmo quando alcança poderes absurdos, ainda luta do mesmo jeito, com instinto, criatividade, humor e uma necessidade quase obsessiva de proteger as pessoas ao seu redor. Por isso a evolução dele funciona tão bem. Não porque cada transformação seja maior que a anterior, mas porque todas parecem uma extensão natural de quem ele é. E no fim, essa sempre foi a verdadeira força do Luffy. Não a borracha, não os Gears, não Nika, a liberdade.